Olá, eu sou a Fernanda Claudino, sou advogada, especialista em sustentabilidade ESG e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E o nosso convidado de hoje é um jornalista de mão cheia, um colecionador fantástico, uma pessoa que adora determinados temas. E hoje nós vamos falar sobre cinema independente. Washington Moraes, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você, Sakamoto. Washington, conta um pouquinho para os nossos internautas, como a pauta hoje é o cinema independente de São Paulo. Queria que você falasse, discorresse a respeito, e a curiosidade minha assim, em que momento que você pensou, vou entrar para pesquisar esse tema? Bom, eu vou começar dizendo o seguinte: aqui no nosso país, infelizmente, isso, pelo menos no começo, na década de 60, 70, havia uma grande discriminação pela cultura popular por parte da elite. Ou seja, a classe média alta, ela não consumia, vamos dizer assim, determinados produtos que eram tidos como populares. Aí você tinha, por exemplo, a música era brega, Jovem Guarda era brega, aí você não tinha muito interesse a elite. O que interessava para eles era a bossa nova, o cinema novo. Dentro do cinema o procedimento é mais ou menos parecido. O cinema que era feito, vamos dizer assim, para a elite tinha pouco público. E as camadas mais populares, elas precisavam, carecia de algo que fosse acessível. E nesse momento surgiu aqui no Brasil um movimento meio que espontâneo, as chamadas comédias de costumes, ou as pornochanchadas. Ou seja, era sempre uma história que tinha uma hierarquia social, o dono, o patrão, a empregada e o menino, e aí formava um triângulo, tinha uma questão erótica envolvida naquilo tudo. E aí dentro desse contexto, isso tem uma certa influência do cinema italiano, eu diria que das comédias eróticas que eram feitas lá na Itália pelo Lando Busanca, e que serviu como uma referência para o início dessa linha de cinematografia. Aí você teve no Rio de Janeiro, começou o movimento das pornochanchadas, muitas delas produzidas até pelo Carlos Imperial, com os diretores do cinema do Rio, e depois, quando chegou aqui em São Paulo, o cinema da Boca assimilou bem esse contexto dessas pornochanchadas, vamos dizer assim, umas pimentadas eróticas. Havia muita censura também, né? Porque era um período do regime militar, então vamos dizer assim, a parte erótica, ela se restringia a mostrar o bumbum e o peito, a parte frontal, nem pensar. E como começaram a fazer os filmes e dar certo, com custos pequenos, né, essas produções, e tinha os próprios produtores bancários. Exatamente, a Embrafilme era o celeiro dos intelectuais do Centro Popular de Cultura, o CPC, né, que era Cacá Diegues, Arnaldo Jabboa, todo aquele pessoal. Então eles não tinham acesso às verbas da Embrafilme, né, tinham que tentar fazer alguma coisa e correr riscos. Então, vamos correr risco, o que a gente acha que o público vai gostar? Aí começaram a fazer as comédias de costume, e começaram a acertar as chamadas pornochanchadas. E aí você criou toda uma indústria, vamos dizer assim, do cinema dentro de São Paulo, porque só a própria Boca, ali, a Rua do Triunfo, ela conseguia produzir, em média, por ano, algo em torno de 100 filmes, ou às vezes até mais. Aí você formava técnicos, você formava atores, atrizes, iluminadores, os diretores, e aí você teve toda uma gama de cinema feito ali. E ali também era uma coisa muito democrática, porque você tinha os diretores chamados assim mais intelectuais, que faziam os filmes mais elaborados, como o Carlos Reichenbach, como o Walter Ugucuri, como o Candeias. Você tinha os mais escrachados,
que fazia. O Zé do Caixão. O Zé do Caixão que fazia um gênero do começo de terror, depois ele também entrou na linha da comédia. E você tinha, vamos dizer assim, tem o Chico Cavalcante, você tinha lá o Rubens Eleutério, que é meu amigo. Então você tinha a linha erótica, o Bang Bang, que foi feito pelo Tony Vieira, o Rubens Prado. Sei. Então são vários segmentos dentro da Boca. Agora, todos chegaram num momento que ficou meio que incomum, ou seja, o Davi Cardoso, que era um grande diretor e produtor, ou seja, vamos fazer a comédia de costumes. E aquilo começou a funcionar e estava dando, todo mundo ganhando dinheiro, né? Aí chegou num momento que os Estados Unidos, os donos das produtoras, começaram a... Não, antes disso, era proibido o filme de sexo explícito. Né? Aqui no Brasil. Então, você tinha comédia erótica e tal. Mas um belo dia, o Léo Kakoff resolveu fazer a sua Mostra Internacional de Cinema, isso no começo dos anos 80, e ele queria passar o filme O Império dos Sentidos, que é um filme que... considerado clássico. Clássico, né? Mas tem cenas de sexo explícito, dentro do contexto do filme. E como era estritamente proibido qualquer tipo de filme de sexo explícito, o Léo Kakoff, ele pensou numa solução. Qual seria? Num caráter, vamos dizer assim, de exceção, eu entraria com um mandado de segurança, apenas então somente, para que o filme fosse apresentado na mostra, quer dizer, em salas fechadas. Em salas fechadas. Com aquele mandado de segurança, então, permitiu-se que o filme fosse apresentado no Brasil. Muito bem. Aí o brasileiro, o jeitinho nosso, né? Os diretores da Boca falaram assim, quer dizer então que o cara conseguiu passar um filme de sexo explícito. E eles não estavam mais com, vamos dizer assim... A rentabilidade está diminuindo, né? Aí, um belo dia, o Rafael Rossi chegou, eu conversei com ele também, pessoalmente, ele falou assim, aí eu pensei comigo, pô, se aquele cara conseguiu com mandado de segurança, eu vou fazer um filme de sexo explícito. Vamos ver o que vai dar. Na época da Copa do Mundo, o Brasil tinha acabado de ser derrotado pela Itália. Estava assim, a autoestima do brasileiro estava lá embaixo, todo mundo derrotado, abatido. Aí ele me pega, comandou, colocou o filme no Cine Windsor, lá em Ipiranga, e entrou com mandado de segurança. Qual foi a jogada do Rafael? Ele falou assim, olha, como eu sei que aqui tudo tem muita morosidade, muita burocracia, até esse mandado de segurança ser julgado e ser indefinido, que depois tinha que recolher o filme, vai demorar pelo menos uns 2, 3 meses. Esse foi o cálculo matemático que o Rafael Rossi fez e me contou. Ele falou, eu gosto. Então eu fiz isso. Eu sabia que eu fez um monte de cópias, né? Eu sabia que ia ser proibido. Só que eu tinha um tempo. Na primeira semana, quando ele colocou o filme, ali, a fila era em todas as sessões. Interminável, não acabava nunca. Aí ele falou, quando o filme foi proibido, ele já tinha faturado. Esse foi o ovo de Colombo. Os outros diretores da Boca começaram a pensar, então vamos fazer igual. Aí os demais, né, praticamente, usaram o mesmo procedimento. Botaram o filme no produtor, né, uma produtora, acho que era o Cervantes, né, e o Galante. Galante. Aí o Galante, que era o cara que estava por trás sempre de todas as produções, o mesmo procedimento. Pá, mandava de segurança, põe o filme. Aí, pá, passava um tempo, indefinido. Pá. Chegou uma hora também que aí os caras viram que não dava mais. Por quê? Porque começaram a chegar também de uma maneira meio clandestina os filmes que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, que eram de sexo explícito, que eram os chamados clássicos, que foram Calígula, a Garganta Profunda, com a Linda Lovelace,
atrás da Porta Verde, e Júlia e seus homens lá. Eram os 3 filmes principais que foram assim os 3 clássicos, né? O Calimba viria um pouco depois. Aí o que aconteceu? Todos eles começaram a fazer um filme de sexo explícito. Só que aí a coisa começou também a perder a qualidade. Muitos diretores, para não gastar, pegavam enxertos de cenas do filme que tinha feito, já colocava no outro filme para gastar menos. E a qualidade foi começando a ficar deteriorada e começou a ficar assim. Chegou uma hora que saturou. Aí, e depois, com algum tempo, já muito depois começou também a concorrência com o VHS, aquela coisa toda, e esse ciclo praticamente, ele se encerrou, né? O chamado ciclo do cinema do sexo explícito. Então você teve primeiro a chamada comédia erótica, que resultou depois no filme de sexo explícito. Aí veio um terceiro ciclo. Aí alguns desses atores se sentiram assim desempregados, e teve um que foi muito esperto. Esse cara deu um clique nele diferente. Já que liberaram também o filme de sexo explícito e já está assim meio saturado, eu vou fazer algo novo, diferente. Aí o Tony Rod falou assim: eu vou fazer teatro de sexo explícito. Tá, no centro da cidade. Aí ele foi lá, primeiro ele começou, acho que em São Bernardo, Rude Ramos. Ele foi num teatrinho lá e levou uma sobrinha dele, ou prima, uma menina muito bonita, na época, exuberante, chamada Malu Baile. Aí começou a fazer peças de sexo explícito. Aí lotava o teatro dele. E aí depois ele conseguiu alugar um teatro aqui na rua Aurora, que era uma agência do Bradesco. Fecharam, ele fez um teatro e começou a ganhar rios de dinheiro, e aquilo despertou. Aí teve um outro produtor, acho que era o Wilson, e fez bem em frente um outro teatro também, onde era um cinema. Quem começou a ser o gerente ali era o Oasis Minite. Aí ficava o Tony Oasis Minite. Aí o Oswaldo Cirilo também, que era egresso do Cinema da Boca, aí alugou um teatro lá na Bela Vista, na rua 13 de Maio, e começou a fazer peças de sexo explícito. Aí depois o Walter Gabarron também começou a fazer. Então eles, na sequência, aí veio depois do cinema, aí veio o teatro. Aí veio o teatro, que também, com o passar do tempo, também ficou meio que saturado. Quer dizer, eu praticamente, eu acompanhei esses 3 ciclos. Eu peguei o ciclo da Porno Chanchada, que era mais leve, né? Mais soft. Sim, mas produziram muitos filmes, né? Muito. Essa foi a melhor época. Sim. Tanto que... Você chegava a fazer 1000 filmes no ano, você falou? 100 por mês ele chegava a fazer. Um dos caras que eu mais gostava nessa época, que quase todos os filmes que ele fazia como ator, era o Mário Benenuti. Porque ele pegou o ciclo da Porno Chanchada. E ele era sempre aquele jeitão, bonachão, bonachão e meio cômico, né? A família dele é dona de uma rede de restaurantes, era feijão com arroz, e tinha outro, La Farina. Então tinha ali na Vila Ipiranga, tinha todos os cartazes dos filmes que ele fez, ele era um cara de gente boa pra caramba. Esse é um cara que eu, dentro do período do ciclo da Porno Chanchada, é o que eu acho que foi de uma grande relevância dentro desse contexto, né? O Mário Benenuti. E também tem uma coisa que eu tenho que levar em consideração. Muitas atrizes, elas, eu tenho maior carinho, elas fizeram apenas o período da Porno Chanchada, né? Que são várias atrizes muito boas, que depois... Gilda Maio, né? Matilde Mastrange, Aldine Miller, Helena Ramos, Patrícia Scalvi. Essas aí, elas caminharam depois, deram prosseguimento à sua carreira e foram para o teatro, depois foram para a televisão, fazer novelas, fazer dublagens. Quer dizer, elas se afastaram, né, nesse período que começou a fazer o sexo explícito. Que eu acho também que houve uma certa exploração também, porque eu vi alguns casos de alguns diretores que os caras faziam contratos e expunham os atores, atrizes, a situações meio que degradantes. Eu cheguei a ler alguns tipos de
contratos, que aquilo me deixava chocado. Leoninos, né? Leonino, porque no contrato estava escrito assim, vai ter que fazer cenas de zoofilia, cena de não sei o quê, cena de não sei o quê. Eu li alguns contratos e eu falava, pô, não é legal isso aqui. Isso também acho que contribuiu muito para a decadência, porque chegou um momento que estava quase que virando uma degradação em relação ao artista. Quer dizer, o cara falou, pô, eu não posso ficar me expondo dessa maneira, a chegar a esse ponto. Há um limite na arte, né? Nesse sentido. E aí, então, começou a esvaziar de uma certa forma e, na sequência, como eu expliquei, teve esse outro ciclo, que é o ciclo do teatro, e depois ele se esgotou, porque aí você teve, aí veio, vamos dizer assim, o pessoal já não vai muito no teatro, no cinema, veio os vídeos, né, o VHS, DVD, o cara fica em casa, liga lá, compra o seu, aluga lá a fita. E tinha filme pirata também. Então aí já a coisa já mudou. Os ciclos, eles vão se fechando, né? E outras formas midiáticas de informação vão surgindo, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Quer dizer, eu sou um grande fã do cinema da Boca, porque foi um cinema marginalizado. E como eu falei há pouco, infelizmente havia um certo preconceito com a arte popular, com aquela, ela meio marginalizada na literatura, no cinema, na música. E eu via aquilo eu tinha um olhar diferenciado para tudo aquilo, né? Hoje eu estava falando com você, né? Essas novas gerações, essa garotada que faz comunicações, que sai das faculdades de história, de jornalismo, eles já têm um olhar diferente para esse tipo. Eles começam a tentar resgatar toda essa cultura popular, que é do cinema, da literatura, da música. E aí a gente tem uma visão um pouco mais ampla da nossa cultura, né? Até me lembro de uma frase que o Davi Cardoso contava muito, sempre brincando, né? Falava assim, olha, quando no cinema, né? Aquele cinema que é feito assim, meio, vamos dizer, rudimentar, ele falava assim, quando o Glauber Rocha treme a câmara, a turma diz que aquilo é efeito. Quando eu tremo a minha câmera, aí eles dizem que é defeito. Então, a nossa diferença, o olhar, como é esse olhar, né, para aquilo que é feito por um cara que é tido como elite, intelectual, e aquele cara que é o popular. Então, para aquele cara, aquilo é efeito. Para outro, é o defeito. E eu procurei exatamente ir buscar o que era o defeito. E fiquei encantado por tudo isso que eu via. Que bacana, maravilha. Washington, muito agradecido pela contribuição maravilhosa que você fez. Eu que agradeço. Tá? E isso fica como um documentário aí para as pessoas poderem pesquisar. Eu queria saber se você quer deixar seus contatos. Olha, meus contatos são bem simples. Eu tenho, no YouTube, eu tenho uma página que é ligada mais à música, que é Jovem Guarda-Curiosidades. No Facebook eu tenho uma página que aí eu falo de tudo, de cinema, música, literatura, que é Imagens do Rock. Apesar de estar escrito Imagens do Rock, mas eu trato de todas as temáticas. E tem o meu Facebook, que é Washington Moraes. E agradeço a atenção do Kenji Sakamoto e um grande abraço ao público que estivemos assistindo. Internautas, com os agradecimentos então ao Washington Moraes, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.